Olá! Estamos aqui hoje para mais um Café Coach Prosa, e é um Café Coach Prosa especial, comemorando 1 ano de canal. É, gente, 1 ano se passou. A gente viveu uma pandemia que agora eu digo, depois plagiando a dona Cileia, de que a gente viveu um pandemônio, né? Então, vida nova, vocês estão percebendo que eu já estou de visual novo, a barba que nasceu com o canal, que passou por esse ano que eu tinha definido como um ano sabático, esse ano ficou para trás. E aí o simbolismo da barba foi com ele. Algumas pessoas já estão me dizendo, deixa a barba de novo. Pode ser que eu deixe. Mas o nosso papo de hoje, eu convidei uma pessoa que é mais do que especial. Ele é o meu único sobrinho. Eu tenho uma filha, eu tenho uma irmã, né? Uma única irmã, é a irmã que eu mais amo, eu sempre digo para ela, ela fica indignada, e ele é o único sobrinho, porque é o único filho dela. E o nome dele é Vito Pacheco Scafo. Tinha que ser Pacheco, né? Então, hoje eu trouxe o Vito Pacheco Scafo, é Vito sem R, Vito. E ele está bombando no Instagram. Esse cara tem uma história muito interessante. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui, pedindo para ele que ele conte um pouco dessa história, mas eu já vou logo começar esse papo com o Vitor. Vitor, seja muito bem-vindo ao Café Coach Prosa de 2021, primeiro café. Aí, ó, primeiro cafezinho, tá Aí, aqui. aí, ó. Obrigado. Vamos dar um Ó. brinde. Brinde. Bacana. Obrigado pela oportunidade. É, realmente, uma honra aí estar participando desse primeiro programa de 2021, né? A gente eu tenho realmente uma história bem bacana, né? Eu entendo como bacana, né? Muita gente vê um lado negativo, eu vejo um lado bacana, né, em toda essa história. Esse ano de 2020, né, tivemos um processo de pandemia e eu achava que realmente era um ano muito ruim por conta de pandemia e tal. Fiquei sem trabalhar há algum tempo, né, por conta do fechamento das academias. Eu trabalho com atividade física e, surpreendentemente, próximo ao final do ano, eu recebi uma outra notícia, né? Eu recebi uma notícia que eu estava com leucemia. Primeiro momento, foi um susto, Quando é né? que, quando é que foi exatamente o dia dessa notícia? O Foi dia dessa notícia foi no dia 12 de novembro. 12 de 12 novembro de de 2020. novembro de 2020, é. Eu fui fazer um teste de Covid, que eu estava com alguns sintomas de suspeito. Aí foi quando fizeram o exame, né, de sangue, viram que minhas plaquetas estavam muito baixas. Então tinha alguma coisa errada. Esse exame se repetiu, enfim, descobrimos por conta do Covid. Então foi uma coisa boa do Covid, né? Porra, mas, mas deixa eu só fazer aqui uma colocação que é importante, porque senão a pessoa vê o vídeo e diz, estou com plaqueta baixa, estou com leucemia. Deixar claro aqui para todo mundo que a questão de plaqueta baixa é uma questão da nossa família. Eu tenho plaqueta baixa, as minhas 3 filhas têm plaquetas baixas, a minha irmã tem plaqueta baixa, então isso é um defeito de fábrica. Né? Mas o caso do Vitor acabou sendo um caso particular. Só te interrompi para deixar claro. Sem problema. Aí estava muito baixa mesmo, né? Além do normal da nossa família, né? E aí a gente foi investigar um pouco mais a fundo e descobrimos esse processo, né? No primeiro momento foi um baque, uma surpresa, assim. No momento que eu descobri, foi uma surpresa negativa. Posteriormente, mais à frente eu vou falar sobre isso, acabou sendo uma coisa positiva, por incrível que pareça, né? Então começamos o tratamento, no Antes meio do, dessa antes do, correria toda. antes do tratamento, Vitor, só para. Eu acho que essa sua experiência é uma experiência única e ela tem muito a ver com o que eu tenho feito na série Em Busca da Felicidade, que na realidade eu estou escrevendo um livro sobre isso, Em Busca da Felicidade, que a gente pode ser feliz em todas as fases da nossa vida. A gente tem sempre aquele momento de variação da felicidade, quando a gente tem uma notícia muito boa, um fato externo
muito impactante. Ganhei na loteria, nossa, felicidade vai lá em cima. Ou quando a gente tem uma notícia, tem uma doença grave, ou tenho câncer, ou tenho HIV, uma doença que impactante negativamente, o nível de felicidade vai lá embaixo. Mas só para a gente compartilhar isso aqui, que é muito interessante, Vitor. Todo mundo tem um nível de felicidade basal. Tem um vídeo no canal sobre felicidade basal. Então, depois desse impacto, depois de algum tempo, o ser humano está no topo da cadeia alimentar, não é à toa, porque ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, ele, com o tempo, ele se adapta àquela situação e ele volta normalmente para a linha de referência dele ou a linha basal de felicidade. Esse tempo varia de uma pessoa para outra, né? Mas normalmente a gente tem essa tendência a voltar. Quanto tempo foi necessário para você, depois da porrada, depois da notícia que deve ter te tirado do chão, né? Eu queria que você falasse só um pouco de como foi receber essa notícia, sem entrar muito em detalhe da doença, porque eu acho que o foco aqui é da superação, é a cara do canal, mas como é que foi receber uma notícia dessa? Como é que você recebeu? Em quanto tempo você disse assim, vamos seguir em frente? Sim. Vamos lá. Na terça-feira eu repeti o exame e já foi marcado um médico para mim em Niterói, né? Moro em Macaé atualmente. Aí parti para Niterói, cheguei em Niterói, eu fiz uma biópsia. Na quarta-feira à noite a gente já tinha um resultado, né? Na quinta-feira de manhã, após o trabalho, né? Já tinha retornado a abertura dos boxes de CrossFit. Eu cheguei em casa, próximo ao almoço, estava minha mãe, minha madrinha, minha esposa e meus filhos em casa. Ambos com a cara um pouco inchada de choro, né? Normal para a situação. E eles vieram me dar a notícia, né? Dessa notícia, na quinta-feira, na sexta-feira, os amigos meus que são médicos me indicaram, falaram assim, Vitor, melhor internar logo, quanto antes é melhor. Então, na sexta-feira, eu já estava internado, na parte da tarde, né? Eu vou te falar que o grande impacto da minha vida aconteceu de quinta para sexta. Na sexta-feira, quando eu entrei no hospital, eu entrei altamente positivo. Altamente positivo, por incrível que pareça. Quinta para sexta, que você quer dizer, é o D-1 da internação. Exatamente, D-1. Quando eu internei, eu já internei com uma cabeça boa. Tá. Um conselho que um amigo meu me deu foi muito bacana. Ele falou assim, cara, não procure saber de nada. Aceite o processo. Que foi aí que eu entrei de cabeça no processo. Se esse é o meu processo, é o meu processo, eu não vou procurar saber sobre. E assim está sendo até agora. Muito interessante. E você, esse baque da notícia, você rapidamente aceita a necessidade do tratamento, se interna, você vai ter vários ciclos desse ao longo do ano de 2021 no seu processo de cura, né? Agora, quando você disse assim, eu vou pegar essa situação, que é uma situação adversa, e vou transformar isso num algo positivo e mais, ajudando o próximo, transmitindo coisas legais para o próximo. E aí você cria o projeto Vitorioso, de Vitor. Exato. Muito legal. Esse projeto está no Instagram, no seu Instagram. Sim. E semanalmente esse projeto está no Instagram. Tá. Me fala um pouquinho dessa ideia do projeto Vitorioso. Sim. Só vou voltar um pouquinho. Tá, desculpa. Não, o estereótipo, né? O porquê que foi uma surpresa muito grande para as pessoas? Porque a gente tem na cabeça um estereótipo, né, de pessoa doente, meio que formado. Como eu sempre fiz CrossFit, então estava em boa forma, praticando atividade, foi uma surpresa geral, né? Aí eu recebi muitas mensagens. Como pode um cara forte desse, seco, sarado, né, levantando aqueles pneus, como é que pode esse cara estar com leucemia aguda, né? Exatamente, exatamente. Então foi uma surpresa. Aí o que aconteceu, né? Foi assim, eu recebi muitas mensagens, muito carinho de pessoas até que eu nem imaginava, pessoas de outra localidade que viu meu exemplo ou conheceu através do CrossFit, né? E vieram conversar comigo, assim, que você precisar e tal. E eu senti aquela energia do pessoal, né? Isso aí já começou aí
logo na segunda, terça-feira, meu Instagram aumentou 1.000 seguidores em 4 dias. Foi uma coisa assim absurda. Muita gente falando comigo e muita gente que estava em processo também de tratamento ou estava em processo de remissão, que são os 5 anos após a última sessão, né? Vieram conversar comigo, pô, cara, que legal, pô, você é um cara forte, você vai passar dessa, pô, eu tenho certeza disso, já passei por isso. E eu percebi que aquelas pessoas, no momento que elas estavam em processo, elas não tiveram nenhum tipo de apoio. Foi aí que eu tive a grande sacada. Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar algumas pessoas com as palavras, porque a gente sempre fica naquela de ajudar as pessoas, tem que ter recurso, tem que ter estrutura. Não, às vezes com uma palavra a gente ajuda. O próprio coach, né? Ajuda com a palavra, né? Então eu falei assim, cara, eu tenho que desmistificar 2 palavras que são muito negativas: câncer, né? E quimioterapia. São palavras pesadas quando você ouve, ela vem carregada. E eu falei assim, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar que a pessoa vai se curar, vai tratar de uma forma super saudável. E você pode ver fisicamente que hoje eu não tenho aparência de doente, né? Eu não me entreguei para a doença, porque eu entendo que também o nosso psicológico é muito importante em todo esse Sem dúvida, processo. não tenha dúvida. Eu diria que a cabeça comanda o resto, né? Exatamente. A derrota começa na cabeça. Exato. E a doença vai vencer se você estiver mal. O próprio Covid, vamos falar de Covid. Quando você está emocionalmente bem, cara, o teu sistema imunológico está bem, ele vai vencer o vírus mais facilmente do que alguém que esteja deprimido, imunodepressivo, né? Mas Exato. segue aí, por favor. Aí o que aconteceu, né? Os amigos todos, né? Eu fiz uma live. Dentro do hospital, eu fiz uma live, porque muita gente estava me perguntando e eu não estava dando conta de responder as pessoas como eu estava. E eu queria mostrar que eu estava bem, só que eu já não aguentava mais digitar muitas mensagens, Instagram e WhatsApp. Aí eu fiz uma live. Quando eu fiz essa live, eu aproveitei uma oportunidade que eu tive, dos primeiros dias meu no hospital, que eu reencontrei alguns valores meus, né? Coisas minhas íntimas, pessoais, que ficaram um pouco esquecidas naquela correria, aquela busca incessante por dinheiro, por ter coisas materiais, por trabalho, e as coisas pequenas que realmente têm valor ficaram um pouco esquecidas. Legal. Nessa live eu falei um pouco sobre isso. Vitor, eu tenho que parar porque esse canal adora falar de valores. Né? Aqui a gente fala o tempo todo de valores centrais, valores periféricos, aqui a gente fala de crenças impulsionadoras, de crenças limitantes. Esse é um tema recorrente no canal. Você poderia colocar para a gente, hoje, depois de todo esse processo, qual é o seu pódio de valores? Quais são os 3 valores que estão lá no seu pódio? Um deles eu tô ressignificando minha vida, né? Na verdade, eu tô dando mais sentido para as coisas que estavam um pouco esquecidas, que estavam sem importância e sem sentido. Uma delas, que assim eu achei a mais engraçada a forma que eu ressignifiquei isso, foi a minha religião, né? Foi a fé. Não digo nem religião, eu digo a fé, acreditar. Espiritualidade. Espiritualidade, né? E engraçado que o meu grande insight que eu tive, que eu senti a necessidade, eu senti a energia, de fato, foi quando eu reencontrei meu altar particular, foi num dia que eu tive que ir para a UTI. Porque na UTI eu não podia ter contato com o celular, não podia ter contato com ninguém, eu fiquei isolado. Então, naquele momento, eu só tinha 2 coisas, né? Uma televisão na frente, que não tinha nenhum canal, só tinha Globo, que eu não via, enfim. E a mim mesmo é a minha fé. Foi naquele momento que eu consegui conversar com Deus e eu me reencontrei. Ali foi um momento que eu me reencontrei, porque eu estava recebendo uma avalanche de oração, de coisas boas, de energias boas, só que quando você recebe muita informação, você não absorve nada. Aquele momento foi o meu momento, que é onde eu me reencontrei de fato. Então, o primeiro foi esse. Aquele momento, você poderia dizer como se fosse várias correntes de orações, né? Eu pedi a várias pessoas amigas nossas e todo mundo de diferentes religiões, como a gente está falando aqui, o que importa é a espiritualidade. Então, tinha gente kardecista, tinha gente da Igreja Católica, tinha gente evangélico, e todo mundo numa corrente de fé, né, de orações para você. Você diria que, nesse momento, todas essas energias você conseguiu canalizar
essas energias, e aí você realmente conseguiu fazer essa conexão? Sim, com certeza, com certeza. É, eu fui no D4 para UTI, D5 para UTI. Então, eu tive 4 dias recebendo várias informações de várias religiões, como você falou, né? Uhum, Captei muita coisa boa, li muita coisa boa, vi muitos vídeos bons, consegui ler livros, vi algumas coisas de PNL, bem bacana, sobre coisas positivas. uhum, E eu fui para UTI nesse dia. Então, eu acho que acabou canalizando tudo, né? E uhum. aquele momento que eu estava sozinho olhando para o teto, é até engraçado, né? O teto branco do quarto, né? Ele não te diz nada, mas pode te dizer tudo. Se Uhum, você estiver olhando de fato para o teto ou acima do teto. uhum. Então, foi aquele momento que me disse muita coisa. Então, com certeza, ajudou demais toda essa corrente, todas essas pessoas, né? Ô Vitor, você sabe que o que você está relatando aqui é muito comum. Eu estou colocando isso no meu livro. Na pesquisa que eu tenho feito, tem colocado muito isso. Vários pesquisadores. Diz que quando você recebe uma notícia dessa, impactante, negativamente, né, de uma doença grave, ou de que vai morrer daqui a 3 meses, ou daqui a um mês, ou quando você sofre um acidente e fica paraplégico ou tetraplégico, depois daquele tempo que a gente já falou aqui, do tempo para você voltar para o seu nível de felicidade basal, normalmente, as pessoas que tiveram uma notícia ruim, grave, principalmente envolvendo questão de saúde, ela consegue usar a palavra que você usou, ela ressignificar a vida e encontrar um propósito maior, e em quase 100% das situações é um encontro com a espiritualidade. É a espiritualidade que faz essa pessoa encontrar um novo propósito, e às vezes a pessoa com grandes limitações por conta de uma incapacidade de mobilizar, né, de uma paralisia, ela encontra felicidade maior do que tinha antes, porque encontrou propósito. Né? E normalmente isso está relacionado a valores que você falou, e a gente estava falando do seu pódio, e você colocou logo a importância da ressignificação. Qual foi o valor que ocupou esse pódio nesse momento seu de ressignificar? Quando você ressignificou, o que ficou mais importante? Dinheiro, com certeza, não foi. Não. Trabalho, talvez tenha perdido um pouco a importância. O que foi? É, eu posso dizer que ali na primeira colocação, junto com a minha fé, né, cara, fica a grande lição que eu tive nesse dia também na UTI. Esse dia na UTI foi. Acho que eu vou criar um livro e falar assim: dia na UTI, para contar a história toda daqui para Com frente. certeza. Valorizar algumas coisas, por exemplo, ir no banheiro, cara. Por exemplo, comer uma coisa sólida, ou comer Valori- ou beber água. Eu fiquei valoriz- limitado Valorizar as coisas simples da vida. coisas simples da vida. Então, eu fiquei limitado de beber água, não podia beber água, não podia comer, e eu só aclamava por um copo d'água. Eu queria ir no banheiro sozinho e as pessoas não deixavam eu levantar. Pô, cara, eu tenho 38 anos. Chegou uma enfermeira, né? Por sinal, muito educada, muito tato para lidar com a situação, muito nova, 26, 27 anos. Ela falou assim: eu te ajudo no banheiro. Cara, imagina a situação. Então, ali, você começa a pensar assim: caramba, eu não valorizo algumas coisas rotineiras que eu faço. Tomar um banho. Cara, quando eu fui para o quarto no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. Eu fiquei uns 40 minutos debaixo do chuveiro. E eu Uhum, nunca valorizei um banho. Eu nunca uhum, valorizei um banheiro, uhum. sabe? Outras coisas também que, assim, que eu senti muita falta nesses processos de internação, meus filhos e minha família, né? Eu trabalhava tanto, 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 saía às 5 horas da manhã, retornava às vezes 9 horas da noite, eu não via meus filhos. E quando eu estava em casa, eu só queria dormir e descansar, porque eu estava Uhum, muito cansado. uhum. E eu sempre falava depois: depois eu faço, filha, depois eu faço, filho, não sei o quê. Cara, eu falei: bicho, o tempo está passando, a vida é um Uhum, sopro, eu estou uhum, perdendo as oportunidades com meus filhos. uhum, Aí agora eu tenho meta, toda vez que eu estou em casa eu tenho as metas. Então, por exemplo,
ajeitei o jardim da minha filha, consertei a bicicleta, colhei os dinossauros do meu filho. Então, coisas pequenas que eu sempre estava postergando. E já Uhum, tinha anos que eu postergava, um ano, de repente. uhum. Então, as coisas pequenas eu aprendi a valorizar, né? Então, esse é eu acredito que é o número um ali, número dois, junto com a minha fé, A em relação família. ao meu pai, a família, a É, família. é, é Uma valorização, desculpa, a valorização também, assim, foi que eu tive a oportunidade, minha esposa e minha mãe, né? Nesse processo todo, as duas não tem nem que falar, né? Duas guerreiras, duas mulheres guerreiras que estão me apoiando e segurando a barra no momento que eu estou na ausência. Não, eu não tenho dúvida disso. Ah, quem é que tem uma mãe que se interna num primeiro ciclo e fica 28 dias, porque não pode nem trocar o acompanhante por conta da Covid, porque Sim, quando faz a aplasia, a pessoa fica totalmente sem defesas, então o Vitor, no período de internação, ele não pode correr o risco de pegar um vírus de gripe, muito menos uma Covid. Então, a minha irmã ficou 28 dias no primeiro ciclo com ele, sem poder sair, sem poder ver o marido dela, né? E, sim, por sim. outro lado, a Carolina segurando a barra das duas crianças, em casa sozinha, né? Sem o apoio Exato. do marido. Não, sem dúvida alguma, né? Agora, você está trazendo coisas que são muito interessantes. A gente tem colocado aqui no canal a questão da ampulheta. A vida da gente é com a gente tem uma ampulheta. Só que a parte de cima da ampulheta, ela é fosca. A gente não sabe a quantidade de grãos de areia que tem lá em cima. E a gente normalmente não valoriza esse tempo, a gente desperdiça esse tempo. E a gente, quando eu falo desperdiçar, a gente não coloca esse tempo a favor, né, daquilo que realmente é importante para a gente. E a gente está cheio de passatempos. A gente Sim, passa tempo na internet, a gente passa tempo nas redes sociais, a gente passa tempo vendo novela, a gente passa tempo vendo séries, a gente passa tempo gastando tempo e não dedicando tempo àquilo que realmente é relevante. Então, esse ressignificado do tempo para você é uma coisa muito legal da gente estar falando aqui no canal, porque tem todo o alinhamento com o que a gente tem pregado aqui. Valorize seu tempo. A outra coisa é a gratidão, a rotina da gratidão de valorizar o simples, né? Você está falando aí de detalhes tão bobos, né? Que parecem bobos, mas quando eu operei a boca, que eu só podia tomar líquido, eu lembro do sabor do primeiro purê de batatas. Nossa, a comida mais maravilhosa que eu já comi na minha vida foi um purê de batatas depois de tempos sem poder. Quando eu tive ruptura de ligamento interno e externo do tornozelo, imobilizado, quando eu pude tomar um banho de chuveiro, daquele em pé, né, com aquela água forte batendo na tua cabeça, é maravilhoso, né? Então, e realmente a rotina da gratidão, né, Vitor? Você incorporou isso na tua vida? A rotina da gratidão, rotina sim, diária da gratidão. sim. Quando você é, pratica alguma coisa por longo tempo, né? Você, para mudar isso, você leva um certo tempo. Eu costumo dizer, né? Depois a gente vai falar sobre a questão do vitorioso, Aham. mas só para falar sobre o nome, é vitorioso 1%. Por quê? Todo dia você tem que tentar ser 1%. Se você tentar mudar de uma vez só, você não vai mudar. É óbvio que, às vezes, eu me pego deixando de agradecer, por exemplo, antes de comer, coisa que eu nunca fiz. Uhum. Foi agradecer para comer. Depois de todo esse processo, eu agradeço minha comida. Antes, eu rezo antes de comer. Uhum. Então, tem dias que você está na correria de casa que eu acabo esquecendo. E quando acaba, eu falo assim: meu Deus, mas acabei de comer, eu vou agradecer depois. Então, tudo é um processo de readaptação. Eu estou me readaptando a essa nova rotina. Não vai ser de um dia para a noite, né? Porém, eu tenho certeza que a cada dia que passa, eu fico 1% melhor. Tá. E tudo é questão de constância também, né? Claro, a rotina, né? E aí eu já vou Rotina. entrar logo no projeto vitorioso. Projeto Vitorioso 1%. O que quer dizer isso? Vitorioso 1%. É engraçado, né? Um amigo meu, publicitário, quando aconteceu essa situação comigo, ele criou uma hashtag, né? O nome dele é Camelo. Camelo, grande abraço. Hashtag Vitor em caixa alta, né? Trioso em caixa baixa. Falei, caraca, que legal. Ficou bem legal.
Quando começou, né, eu fazia live e tal, eu falei, cara, eu acho que eu preciso dar uma nomenclatura para essa live, gerar um conteúdo um pouco mais, né, um pouco Estruturado. mais estruturado, exatamente. Aí foi um amigo lá, eu falei, caraca, vitorioso. Aí pegou outro amigo meu publicitário, dono de agência também, o pessoal da Let's Rock, falou assim, cara, vou criar uma logo. Aí criar uma logo. Aí o negócio foi indo. O Foi que é o projeto crescendo. Vitorioso? Foi crescendo. O que é o projeto Vitorioso 1%, né? Semanalmente eu chamo uma pessoa, um convidado, ou dois ou três convidados dentro da mesma live de 1 hora, né? E a gente bate um papo. O que é esse papo? Esse papo é totalmente para ser usado como exemplo para pessoas que estão passando por processos, já passaram, né? E ainda não aprenderam, ou pessoas que vão passar. A gente fala sobre coisas positivas, principalmente por cases de sucesso internas. Mas O que seria? o foco é sempre câncer e Não, quimioterapia? não, Não. não. Qualquer tipo de sucesso. Tá. Pô, se eu pegar. Eu tô até procurando quem tiver alguém para me indicar alguma pessoa que conseguiu, né, dar a volta por cima profissionalmente, né? Uhum. Veio sem estrutura e conseguiu dar a volta por cima pessoalmente. Então, assim, é bem diversificado. Semana passada eu conversei com o pessoal lá de Porto Alegre, que eles criaram um hospital, um box de CrossFit dentro do hospital do SUS para cuidar de diabetes infantil. Uhum. Então, assim, são várias cases legais, né, Uhum. para a gente motivar as pessoas que estão para baixo, para a gente jogar essa galera para cima e Tá. entender que todo mundo tem o seu processo, uns mais complexos, outros menos complexos, mas o processo é individual e dá para passar por ele de forma positiva. E qual é a ideia do 1%? Por que 1%? A ideia do porcento é justamente essa. Toda mudança muito brusca, né, ela é um pouco mais complexa de acontecer, é um pouco mais difícil de adaptação. Então, se você se propor a mudar 1%, que seja a cada um dia ou a cada semana, a gente vai conseguir mudar. Se Uhum. você quiser mudar 100%, você pode sustentar durante um tempo, período curto, mas logo depois você vai retornar Uhum. e vai continuar incidindo nos mesmos erros. Então, a proposta é: vamos mudar cada dia 1% e vamos ser pessoas melhores no Ok. futuro. Que é a ideia de dar um passo de cada vez, né? A ideia de incorporar na sua rotina um pouco de cada coisa, né? Exato, Até que esse novo hábito, né, seja incorporado e você incorpore um novo. exato. Então me diga na sua vida, na sua experiência pessoal, quais foram os seus 1% da primeira semana, da segunda semana? Me dá alguns exemplos do que você incorporou, além dessa rotina de agradecer, né, da rotina da gratidão, orar e agradecer pelo alimento que você vai ingerir. Me dá alguns outros exemplos do que você Sim. já conseguiu incorporar. Uma das coisas é em relação às crianças, à minha família, né? Hoje eu não abro mais mão de estar com eles, né? Coisa que antes, por exemplo, chegava do trabalho e tinha outro compromisso, aí eu ficava olhando o relógio, pô, esperando minha esposa chegar para eu poder sair. Então, Uhum. na correria, e não estava dando atenção às crianças. Hoje, não. Hoje, ó, eu estou com eles. Então, eu estou com os meus filhos, estou brincando, estou tentando fazer o máximo com eles, né? Coisas pequenas da rotina de casa, que eu deixava sempre, pô, daqui a pouco eu faço. Depois. Isso, eu estou parando de falar depois. Aí, o Tá. engraçado é que semana passada, minha filha me pediu uma coisa, eu falei, tá, depois eu faço. Aí eu, opa, calma aí, não, vamos lá. Vamos voltar e vamos fazer? Então, é justamente isso, né? Legal. Uma coisa é isso. Esse, Profissionalmente, esse, trabalho. deixa eu só pegar um gancho nesse que você acabou de falar. É, eu poderia dizer que uma das coisas que você está praticando, né, desse 1%, é estar 100% presente naquilo que está fazendo? Eu não digo, eu não digo 100%, né? Porque é o que eu te falei, eu ainda estou em processo. Para uma pessoa que estava 30% transformar para 100, mas hoje eu te falo que eu estou 75%, 80% full Legal, time quando eu estou proposto a estar com os meus filhos, com a minha família. legal. É,
Porque uma das coisas que a gente fala no coaching, na mentoria, né, quando eu faço aquela hora de atendimento, eu como profissional, eu preciso estar 100% presente ali. Eu preciso estar atento ao Sim. que ele está falando, eu preciso prestar atenção no não verbal, né? E esse é um treino para quem faz trabalho de coaching, trabalho de mentoria. E eu acabei incorporando isso na minha vida pessoal. Quando eu estou vendo futebol, eu estou vendo futebol. Quando eu estou conversando com a minha mulher, eu estou olhando no olho dela, estou interagindo com ela, eu não estou no celular falando com ela. Então, estar 100% é realmente um processo enriquecedor, maravilhoso. Me dá exemplos de 1% que você já recebeu das pessoas que estão participando das suas lives, que você deve ter muito feedback, né? Deve ter muito retorno, exemplos. Alguma coisa que você tenha contribuído que essas pessoas absorveram, que seja um exemplo legal para a gente citar aqui. Engraçado, tenho uma amiga minha que ela já está no Canadá já há uns 8 anos, né? Uhum, E a gente tinha perdido contato, mas ela me seguia na rede social e eu seguia ela. uhum, Ela foi mandar uma mensagem falando que ela estava passando por um processo, né? Ela reclamava muito, né? Diariamente acordava reclamando, não sei o que. Ela falou, cara, quando eu acordei e eu me deparei com sua live, rindo, com a janela atrás, com o sol, falando de positividade dentro de um quarto de hospital, cara, eu parei de reclamar ali. Esse foi um dos maiores feedbacks que eu tive, assim, nesse sentido. Falei assim, cara, eu reclamo tanto, por que eu tô reclamando? uhum. Pô, eu tô indo trabalhar, eu vou pra praia sábado e não sei o quê, papapá, e eu tô sempre fazendo as lives, eu iniciei as lives fazendo dentro do hospital, né? Então as pessoas que acordavam reclamando já olhavam e falavam assim, caraca, o cara tá positivo dentro do hospital. Eu tô negativo aqui na praia, por exemplo, indo pra praia. Eu tô negativo indo ganhar um dinheiro, tô negativo, sei lá, passear. Então, eu acho que isso foi o grande legado, ou é o grande legado que tá ficando. E outra coisa são pessoas, né, que estão passando pelo processo, que vêm conversar comigo no Instagram, né, que falam que estão sofrendo muito, psicologicamente estão muito abaladas, mas que está me vendo como exemplo e está conseguindo forças para É, lutar contra a sua luta, né, é isso, contra a sua. isso é uma coisa que ficou claro quando você falou o teu exemplo aí, né? Na realidade, você está sendo um exemplo, uma referência para as pessoas, né? Porque como é que pode uma pessoa estar enfrentando uma doença tão grave da forma como você está enfrentando, né? E aí as pessoas olham para o lado. E aí eu vou citar aqui o vídeo de quinta-feira da série Em Busca da Felicidade, que é basicamente uma coisa que eu aprendi com meu pai, seu avô. Que ele dizia assim: tudo de ruim que acontecia, ele falava, meu filho, basta olhar para o lado. Você não precisa nem olhar para trás. Olhe para o lado e veja o quanto você é afortunado. Por mais que você tenha uma moléstia, esteja doente, que faz parte da vida, a vida é isso mesmo, ela tem a transitoriedade, que é a característica dela, todos nós vamos morrer, não sabemos quanto de grãos de areia ainda tem na nossa ampulheta. Então, papai dizia isso: olhe para o lado, meu filho, porque é sempre a referência. Tem uma frase de um americano que ela é sensacional, que ela diz o seguinte: o significado da felicidade é você ganhar $100 a mais por mês do que o seu cunhado. O ser humano, ele é tão pequeno que ele, na realidade, ele é feliz se ele tem um carro melhor do que o carro do vizinho. Ele é mais feliz se ele foi para uma viagem exterior, enquanto o outro foi para uma viagem nacional. Ele é mais feliz se ele tem uma mulher mais bonita do que a sua. É o conceito da felicidade de que a gente está sempre numa referência. Por isso que a linha basal, a linha da referência, tem tudo a ver com esse conceito. Mas agora é olhar para o lado. Então, toda vez que a pessoa está muito infeliz, olha para o lado, cara. Vai visitar um hospital, vai visitar um asilo, vai visitar um hospital oncológico de criança, Sim. para você dizer o seguinte, cara, o meu mal é,
não tem comparação com aquele ali, né? E eu tenho família, o outro não tem, eu tenho apoio da minha mãe, eu tenho apoio da minha esposa, eu tenho condições financeiras, eu tenho plano de saúde para poder estar me tratando com uma equipe boa, para estar num hospital bom, com todos os recursos. Você acabou de dizer, você descobriu a doença na mesma semana, você estava internado já em tratamento. Imagine, Exato, imagine quantos milhões de brasileiros levam 6 meses para fazer um exame exato, para poder saber se tem alguma coisa, né? exatamente, Então, apesar de estar com uma doença, né? E você tem recursos, você tem condições para estar nesse processo de cura. Fala para mim um pouquinho de edificação. sim. Edificação, na verdade, ela acaba se juntando, né? Se confundindo um pouco com ressignificar algumas coisas, né? Quando a gente fala de edificação, a gente fala de estrutura, né? Então, Uhum, eu estou estruturando melhor daqui para frente a minha vida, né? Nos pilares de família, trabalho, prioridades. Então, estou dando é, aos poucos, né, novo sentido para isso tudo. E quando eu tiver realmente de fato, né, curado, sem tratamento, já pronto para trabalhar e para ter a vida normal, eu tenho certeza que vai ser muito diferente. Tudo vai ser muito uhum, diferente, uhum, né? Porque esse processo está me ensinando muito, né? Então eu estou aos poucos edificando, né? Reconstruindo a minha estrutura, todas as estruturas que em algum momento pode ter ficado um pouco falha, né? Deixou passar alguma coisa ali. Então, assim, eu fiz olha que coisa bacana, acho que vale a pena citar, né? Eu fiz uma coisa que eu tive que ter muita coragem para fazer. Eu vou te falar que eu me perguntei alguns dias saber se eu faria ou não. Todas as pessoas que eu lembrei que por um acaso eu tinha deixado algo pendente para trás de sentimento, uhum, eu mandei uma mensagem quando eu soube uhum, da doença. Não uhum, era para ter pena e nem falei sobre doença. uhum, Eu só mandei uma mensagem falando assim, no final, pedindo desculpa, porque eu achava que em algum momento eu teria falhado com essa pessoa. uhum. Eu mandei 34 mensagens. Que legal. Eu não tive, eu tive 34 respostas. Eu vou te falar que eu voltei em contato com pessoas que eu estava sem falar já há alguns anos. Uhum, Então, isso é edificar a minha estrutura, é não uhum, deixar nada para trás pendente, é uhum, não deixar, de repente, uma parede sem pintar, só no tijolinho. Então, eu quero uhum, fazer uma coisa estruturada. Eu uhum, quero ir para frente estruturado, entendeu? uhum. Então, esse é o meu sentido de edificar novamente a minha vida depois desse processo. Muito legal. Você, falando de edificação, lembro da minha formação, né, como engenheiro civil e especialista em cálculo estrutural, que já abandonei, já até cancelei, suspendi o meu CREA, porque há muito tempo eu não sou mais engenheiro. Acho que a última obra que eu fiz foi a da casa que eu moro. Eh, Sem dúvida alguma, na engenharia a gente diz que tudo começa com a infraestrutura. A gente precisa fazer a sondagem do solo, a gente precisa saber qual é a taxa de resistência, taxa de compressão que esse solo suporta, definir se eu vou fazer bloco de coroamento com estacas, ou se eu vou fazer uma sapata, ou se eu vou fazer um radier. Ou seja, se eu não tiver uma base boa, se eu não tiver uma infraestrutura adequada, não adianta que eu não vou ter uma mesoestrutura e uma supraestrutura que seja sustentável, que seja durável, que seja segura. Né? Eu acho que quando você fala de ressignificar e diz que tem muito a ver com essa edificação, o que você está dizendo em termos de engenharia é isso. Você está dando uma checada na sua sapata e Sim, vendo onde é que você está apoiado, né? Reorganizando isso, para poder, sim, depois subir um prédio novo, bacana, do jeito que você quer. É exato. muito, muito interessante. Uma outra esse exemplo que você citou também da lista das 34 pessoas, que você tinha alguma coisa que você diz assim, eu acho que aqui tem alguma coisa ainda pendente para ser resolvida, é, essa lista é mais comum do que você possa imaginar, Vitor. As pessoas, quando percebem a sua possibilidade de finitude,
né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai fazer a nossa passagem em algum momento. Mas a gente Exato. esquece disso, a gente não acredita nisso, né? Ou não quer acreditar. E quando as pessoas passam a ter essa percepção, isso cai essa ficha, muitas pessoas fazem essa lista e vão correndo atrás. E eu vou dizer uma coisa para você: no meu primeiro livro, Nem 8 Nem 80, eu coloco lá, diga para sua mãe o quanto você ama para sua mãe. Diga o quanto você ama a sua esposa. Mas diga isso todos os dias. Diga isso para os seus filhos todos os dias. Porque você não sabe se vai acordar no dia seguinte. Exato. E aí, nessa situação, eu cheguei aqui, a Rosângela sentada, minha vizinha, minha amiga, sentada no meio-fio, com os olhos cheios d'água. Ela, você é culpado. Eu falei, o que, que foi? Você falando da mãe. Eu falei, o que, que você fez? Eu estava brigado com a minha mãe, peguei o telefone, liguei para ela, mãe, eu te amo. Eu falei, que bom. Que legal. É isso. E restabeleceu essa relação. Muito bom, Exato. Vitor. Deixa eu te fazer uma questão que é a palavra que eu queria, para a gente fechar esse nosso Café Coach Prosa. Eu queria que você definisse o que é superação. Superação. Eu vou te falar que esse contexto de superação, né? Eu ainda estou em processo de formação da minha superação. Porém, cada mudança, cada hábito que eu estou tentando mudar já é uma superação diária, né? Eu acho que a superação não está só em coisas grandiosas, estão nas coisas pequenas. Claro. Quando você vai mudando várias coisinhas pequenas, quando você junta tudo, você fala assim, caramba, eu mudei uma coisa grandiosa. Então, essa superação está acontecendo. Está acontecendo dentro de mim, né? Externamente, está acontecendo. E eu vou te falar que, em relação à doença, eu não vou ter superação, na verdade, né? É o meu processo. Eu vou passar pelo meu processo, eu tenho certeza do fim, né? A superação está mais nos acessórios desse caminho que eu estou passando. Então, as minhas superações são as pequenas superações que estão fazendo um montante e vai ser uma coisa muito grande. Aí, depois, quando eu chegar lá na frente, quando estiver mais velho, aí eu vou falar assim, caramba, olhar para trás e falar assim, aos 38 eu comecei, hoje, de repente, eu estou com 65, 70, eu superei. Então, isso é a superação. Vai ser minha busca diária para cada dia ser um pouco melhor. Eu vou contradizer você. Vai. Vou. Eu vou dizer para você o seguinte: você é a expressão da superação. Porque a coisa mais comum ao ser humano é o medo. É uma das emoções básicas do ser humano. É o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, são emoções básicas. O medo, ele é fundamental para preservar a nossa vida, manter a integridade física nossa, porque senão a gente morreria. E uma das grandes superações que você está tendo todo dia, e desde o início você encarou isso, foi a superação do medo. Você superou o medo. Você pode não se dar conta disso, mas eu diria que essa é uma das grandes superações, quando a gente consegue fazer com que aquele medo não nos imobilize. E você superou o medo, encarou de cara, você não demorou nada. Você disse assim: porra, mas se eu me internar agora, eu vou perder o Natal com a minha família. Não. A recomendação médica é que eu me interne o mais rápido possível para começar o primeiro ciclo da quimioterapia. Eu vou. Você foi Exato. e passou o primeiro Natal longe dos seus filhos. O Foi primeiro mesmo. Natal longe da sua mulher. Isso, meu amigo, se isso não é superação, eu não sei mais o que é superação. Não, é verdade, esse sentido realmente, assim, eu concordo com você, né? Vencer esse medo, né? Mas eu acho que a gente aí eu volto um pouquinho só na religiosidade, né? Quando você tem a certeza, que a única certeza que você tem que você vai, fica muita coisa, mas com preocupação, né?
não é nem medo, é mais preocupação. Pô, como é que vai ser os meus, minha esposa, meus filhos e tal. Mas quando você tem o entendimento, a única certeza que você tem é que você vai, meu amigo, uma hora e a ampulheta, ela é escura na parte superior, a gente não consegue ver quanto tem de areia ainda, cada grão de areia. Realmente. Você não sabe quando será o último grão, né? Exato, exatamente, né? Pois é. Não, Mas isso é uma ideia bacana. Mas o teu processo de superação do medo, Não, sim, sim. sem dúvida Concordo, alguma, você usou o seu valor da fé, o seu valor concordo. da fé, o seu valor da esperança. Você se agarrou na fé, se agarrou na esperança, se tomou ciência e conhecimento, né? E tomou consciência de que a vida é finita, de que tudo Exato. passa, o que é bom passa e o que é ruim passa, né? Sim, Papai, seu avô sempre falava: aproveite, meus filhos, bons momentos, porque os ruins virão. É inevitável. É a transitoriedade, tudo é fluxo. Né? Um vídeo do sim. canal. Então, é isso aí. Vitor, para a gente fechar esse papo Café Coach Prosa maravilhoso aqui, queria te dar os parabéns por esse sorrisão que é a tua marca registrada na sua live. Te parabenizar por você estar ajudando a tantas pessoas, não só aquelas que estão passando por processos semelhantes, similares, ou até mesmo parecidos com os seus, né? O quanto você tem ajudado o outro. Isso, meus parabéns, mas eu sei, pela minha própria experiência com o canal, é incrível o quanto a gente faz coisa para ajudar os outros, o quanto isso, de fato, nós estamos sendo egoístas, porque nos ajuda muito. Então, eu tenho Sim. certeza que você tem sido ajudado pelo fato de estar ajudando o próximo, isso é muito importante. Mas eu queria te pedir para aqui, ó, ao vivo, gravando aqui nesse momento, sem edição, eu queria que você mandasse uma mensagem para duas pessoas. Queria que mandasse uma mensagem para sua mãe e uma mensagem para Carolina, sua esposa. É, me pegou de surpresa, hein? Aqui é assim, meu amigo. Aqui não tem planejamento, não. Jogou pesado. Então, para as duas pessoas, né? Eu vou começar a falar uma coisa, né? Que é ambíguo, né? Para as duas, serve para as duas, né? Não sei se a palavra seria ambíguo, mas serve para as duas. Eu acho que essa grande superação, né, em relação ao medo que você acabou de citar, Ô, Vitor, eu acho que eu quero que você olhe agora para a câmera. Em vez de olhar para tá, mim, olha para a câmera para mandar essa mensagem para Glória Maria, sua mãe, e para Ana Carolina, sua esposa. Maria Carolina. Maria Carolina. Então, eu acho que assim, eu só tenho essa força, né? Eu só tenho essa certeza, porque eu tenho certeza que eu tenho duas mulheres fortes ao meu lado. Se eu não tivesse a certeza que a mãe dos meus filhos é uma pessoa maravilhosa para os meus filhos, é uma batalhadora, uma mulher que trabalha, uma mulher que cuida dos filhos, cuida da família, cuida dos pais. Se eu não tivesse certeza dessa mulher que está ao meu lado, pode ter certeza que eu acho que o medo, ele de repente bateria a porta e poderia até entrar na minha vida. Mas tendo essa certeza, eu tenho plenitude que o medo vai passar bem longe da minha morada, no caso, né? Em relação à minha mãe, assim, você tem a oportunidade de conhecer, todo mundo que conhece sabe, ela deixa de fazer por ela para fazer pelos outros. Isso eu tenho certeza, né? Ela se abdicou de estar ela para se internar comigo, né? Assim, é difícil a gente ficar internado 28 dias, eu e ela. Eu falei, uma vez a gente, num momento assim, meio de estresse, internado, eu falei assim, pô, mãe, você já ficou 28 dias com seu marido? Ela não. Eu falei, então, com a minha esposa também eu nunca fiquei, então é difícil, mesmo sendo filho e mãe. Mas eu não sei nem se é gratidão, eu não sei nem qual seria o sentimento. Eu não sei nem, eu já falei isso para ela, eu não sei nem se eu me abdicaria da minha família para estar no lugar dela. Eu não vou ser hipócrita de falar isso, né? Porque eu ainda estou em processo de mudança, eu acho que em alguns momentos pode ser que eu seja um pouco egoísta. Mas, mãe, eu tenho uma parada para te falar, que você
é a mulher mais vitoriosa que eu conheço. Você é uma pessoa que tinha tudo para dar errado e você reverteu o jogo, você deu certo. E até hoje você continua dando certo. Então, assim, mulheres de sucesso igual você são poucas. Parabéns, muito obrigado por tudo. Beijo no coração das duas. Muito É isso. bom, muito bom, muito bom. Vitor, a gente aqui faz o frame da caneca. Aham. Então, o frame da caneca é assim, ó. Você Deixa eu bota pegar pega a sua caneca, bota aí do para minha lado. família aqui, ó. Para É, meus filhos. legal. Fica só um pouquinho mais para trás aí, você e a caneca, só para a gente ter um espaço aí. Aí, show, sorrisão, frame da caneca. Maravilha. Agora, Tintim. Tchim, Isso aí. Vitor, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Sucesso aí no teu projeto vitorioso 1%. E vou te dar uma dica. Você tem que convidar a sua mãe para estar nessa live que você está querendo alguém de superação, porque sim, a história dela realmente é uma guerreira, é uma leonina daquelas, né? sim, Que não desiste nunca, como você falou, tira a própria roupa do corpo para dar para o próximo, não mede esforços para ajudar ninguém, principalmente se for numa questão de saúde. Então, você tem o privilégio de ter a mãe que você tem. Goinha, exato. como meu pai falava, Goinha, um beijo para você. Fiquem com Deus e, ó, assim, Vitor, coração com coração, ó. Coração com coração. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Vitor. Grande abraço. Se Beijos. vocês ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Luciano Pacheco 2020. O ano acabou, mas o canal continua. Um grande abraço. Tchau, tchau.